Olá, bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho a honra de receber esse rapaz, Dr. Plínio Linhares, formado em Medicina em 2013. O Plínio é formado na UFC de Barbalha. Ainda era campus da UFC em Barbalha, até que depois foi incorporada à UFCA, a Universidade Federal do Cariri. Plínio, que honra, que prazer grande lhe receber aqui. Legal. Fico muito feliz pelo convite e grato pela oportunidade, né? Acho que, como eu falei para a senhora anteriormente, esse canal da senhora tem um poder de comunicação imenso e de facilitar o contato de nós ex-alunos, né? Obrigado e estou muito feliz de estar aqui. Eu que estou feliz em inspirar tanta gente, né? Um médico tão jovem, tão competente. Eu preciso explicar como foi que eu conheci o Dr. Plínio. Marquei uma consulta por indicação de uma fisioterapeuta, da Gabriela Pinheiro. Vá no Dr. Plínio, você vai adorar. E era uma consulta para minha filha. E eu chego lá, primeiro de tudo, encontro um médico que vem buscar a gente na recepção. Eu fiquei, gente, mas não é possível, ainda existe isso. Eu sabia que ele era formado pela UFC na nossa conversa, né? E aqui estamos nós, Legal. Né? Eu atendi a Sofia, né? E a senhora foi lá no consultório no começo do mês passado, em julho. E de fato eu fui buscar na recepção, eu fiz a anamnese completa, eu fiz o exame físico completo. Só que, na verdade, isso não é uma coisa extraordinária, né? Isso não é uma coisa de outro mundo. Isso é o que a gente aprende no passo a passo durante a faculdade, e isso é o que os nossos mestres nos transmitem. Só que isso foi se perdendo com o tempo e hoje os valores estão tão invertidos, a sociedade está de tal maneira adoecida que esse passo a passo, esse básico, está se perdendo, né? Então, quando a gente se depara com o que é para ser normal, porque nada que eu faço é anormal, nada extraordinário. O que é para ser normal, você acha anormal. Sabe que eu digo isso na minha área em marketing, eu trabalho com serviços também, atendimento ao cliente. A gente está tão acostumado a ser mal atendido, sim, que quando a gente é bem atendido, a gente fica surpreso. Devia ser o contrário, né? A gente ficar surpreso quando fosse mal atendido, né? Perfeito. E aí, de fato, hoje em dia, o paciente, o cliente, o usuário, o que seja, ele busca uma experiência. Ele não busca chegar na clínica, lá na clínica do Dr. Fulano e receber apenas a consulta do Dr. Fulano, um remédio prescrito. Não. Ele quer um acolhimento, ele quer um café que seja, ele quer uma consulta boa, ele quer um pós-consulta. Então, independente do que você vá procurar, o que você esteja fazendo ou buscando, hoje você tem que ofertar uma experiência para quem te procura. Isso é maravilha. Unanimidade. Plínio, eu queria começar do comecinho da escolha da medicina. Por que medicina? Por que Barbalha? Como foi tua vida na universidade? E aí depois a gente vai para o lado profissional. Legal, assim, como todo jovem, né, adolescente ali, no auge dos meus 16 para 17 anos, então muito novo, né, então de certa forma isso é uma pressão que a sociedade, que a família impõe, que eu considero que seja um pouco precoce, mas no auge dos meus 16, 17 anos eu estava naquela indecisão ainda de saber o que faria para o vestibular, né, sem saber. Só que eu sabia que eu tinha um propósito. Meu propósito era cuidar de pessoas. Eu sentia isso. Eu gosto de pessoas, eu gosto de abraçar, eu gosto de conversar, eu gosto, sabe? E de família do interior, esse contato é ainda mais forte, né?
Então eu tinha isso na mente. Eu quero cuidar de pessoas. Meu propósito é esse, ajudar pessoas. E aí eu fui investigando, conversando, né? Eu tinha tio dentista, tio médico, pai farmacêutico. Meu pai era formado em farmácia e alguns profissionais de saúde na família. E fui conversando, perguntando, querendo saber sobre as profissões, né? Investigando. E falei, vamos lá, vou fazer medicina, sem saber ao certo que queria medicina. Isso a gente nunca consegue saber com 16, 17 anos, né? E eu falo que isso foi uma coisa que Deus me permitiu viver, em ter acertado fazer medicina. Porque eu posso te garantir que eu me encontrei dentro do curso e vi que eu não seria feliz tendo feito outra coisa que não fosse a medicina. Tá? Então, de fato, consegui me encontrar e hoje me sinto muito realizado fazendo o que eu faço, cuidando de pessoas e especificamente cuidando e tratando a coluna das pessoas. Né? Pois é, aí é que eu vou chegar. Como é escolher ortopedia? Já havia essa paixão ou foi o curso que lhe levou a essa escolha? De fato, hoje a gente vive um aumento brusco e cada vez mais gradual e progressivo do número de faculdades, né, da banalização de muitas profissões. Então tem muita profissão hoje em dia, muita vaga de faculdade. Então eu sabia que quando eu terminasse a minha faculdade, eu teria que me diferenciar de alguma maneira. Né? Então, assim como na época da medicina eu não sabia a certeza que eu queria medicina, eu também não sabia a certeza que eu queria ortopedia. Dentro da faculdade a gente consegue excluir o que a gente não quer. Então eu fui excluindo lá pediatria, clínica médica, ginecologia, fui excluindo. Então no final eu fiquei com aquele funil. Né? E aí eu sabia que eu precisava me diferenciar. Então, vamos lá, eu preciso fazer uma residência muito boa, quiçá a melhor do Brasil, para ter uma diferenciação no mercado. E aí eu fui fazendo provas de residência em algumas áreas, em ortopedia, em anestesia, inclusive em mulher anestesista, em radiologia. Fui fazendo nas melhores do país em cada área. E nessa eu passei em ortopedia numa residência no Rio de Janeiro, num hospital chamado INTO. E aí mais uma vez Deus me abençoou. Eu entrei na residência de ortopedia, sem saber ao certo o que queria ortopedia, e no primeiro mês da residência eu comecei a cumprir um estágio na área de coluna, em cirurgia da coluna. E aí desde então eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Semanalmente a gente opera uma garota com escoliose. Né? E aí recentemente a gente operou uma garota, a Mônica, ela mora no interior do estado. E uma coisa que chama muita atenção nessas pacientes, inclusive na Mônica, é que todas elas deixam o cabelo crescer. Elas deixam sempre o cabelo longo para disfarçar a deformidade, para esconder, ou porque tem vergonha para ir para o colégio, tem vergonha dos familiares. E é muito notório para a gente, no pós-operatório dessas meninas, quando elas voltam na primeira consulta depois da cirurgia, elas voltam com o cabelo aqui, o cabelo cortado, curto, para mostrar essa mudança física e que traduz para a gente a principal mudança na vida dessas meninas, a melhora da autoestima. Então, de fato, eu não tenho aquela paixão, né, tão grande pela ortopedia, mas a coluna, para mim, é minha vida. Tá? Então, como é esse momento? Assim, o que foi? Você conseguiria descrever ou é indescritível? Isso é mais sensitivo. Né? É uma coisa que a coluna, na verdade, dentro da ortopedia, ela é uma área que precisa de um exame físico, sabe, mais detalhado. É uma área que o trato com o paciente é ainda mais próximo. É um paciente que muitas vezes já vem de um quadro crônico, que tem alguma complicação mais delicada, aquele paciente que tem uma doença é um pouco mais delicado quando a gente compara com as outras especialidades ortopédicas. E aí, fazendo um link com o que eu falei lá no começo da nossa conversa, esse trato mais próximo com o paciente, sabe, eu fui gostando, fui querendo, e desde então nunca mais larguei a coluna. Então, dentro da ortopedia, eu consegui me encontrar, e sou muito abençoado por ter me encontrado na medicina e ter me encontrado especificamente na cirurgia da coluna. Se eu não tivesse feito
coluna eu não era tão feliz quanto eu sou hoje. Que bom. Eu tenho tanta pergunta que nós vamos com calma, porque assim, enquanto você fala, eu estou cheia de perguntas, tentando entender. O Guti também está cheio de perguntas, né? Todo mundo tem perguntas sobre a coluna. Então vamos começar o seguinte, postura, vamos falar de postura. Eu sei que depois da Covid, esse negócio de assistir aula, trabalhar sentado, sim, sem poder se movimentar, é tanta dor lombar, é tanta assim. Então, assim, como é que está hoje essa adolescência, esse adulto que passou por uma Covid? Como é que a coluna da gente, do ser humano, está nesse pós-pandemia? Perfeito. De fato, né, pós-pandemia a gente vive uma nova epidemia. A gente pode até tratar dessa maneira. A gente teve um aumento substancial da incidência de patologias de coluna. Tá? A título de conhecimento, no ano passado, isso dados do Ministério da Previdência, problema de coluna é o principal problema que gera afastamento no trabalho. Em primeiro lugar, hérnia de disco. Em segundo lugar, dor lombar, dor na coluna. É mesmo? E aí depois vem as outras diversas causas do corpo. Mas o problema de coluna, de fato, teve um aumento de pelo menos 60% nos últimos 2 anos. Tá? Então, assim, como a senhora bem pontuou anteriormente, existe essa segmentação, a literatura traz esse embasamento para a gente. Cerca de 90% das causas de dor na lombar são causas inespecíficas. Como o nome já diz, autodefinidor, eu não consigo encontrar uma causa única e específica que está gerando aquela dor. E aí entram vários fatores, que são fatores relacionados ao dia a dia de cada pessoa. Aí entra o sedentarismo, que no pós-Covid acentuou-se bastante, né? A obesidade, o sobrepeso, o tabagismo já foi confirmado como um fator extrínseco, um fator inespecífico, o caráter genético. Então são múltiplos fatores que estão envolvidos aqui. Eventualmente a causa postural, que a gente pode falar sobre isso, né, no próximo ponto. E a causa específica. Aí dentro da causa específica eu consigo encontrar alguma coisinha pontual que está gerando aquela dor. Exemplos, uma hérnia de disco, uma fraturinha, um tumor na coluna, uma pequena infecção na coluna, só que isso aqui, como eu falei, é muito mais raro, tá? Sempre a gente tem que buscar isso daqui, prevenir isso daqui, porque isso daqui resolvido resolve cerca de 95% dos quadros de dor na coluna, tá? E a questão postural? Eu vi um vídeo seu, uma entrevista, em que você dizia que postura não tem uma regra única. Perfeito. É por cada pessoa. Como é que isso se dá? Assim, isso é até uma mensagem que a gente precisa propagar, né? Existe muita polêmica em relação a isso, né, no nosso meio, muita discussão multidisciplinar, não só entre os nossos pares médicos, mas fisioterapeuta, profissional da educação física, todo mundo se questionando e se perguntando qual a melhor postura, como é que eu devo sentar para trabalhar, como é que eu devo deitar para dormir, tá? E, de fato, os estudos mais recentes já comprovaram que não existe uma postura única para eu dizer assim, ó, você tem que sentar dessa maneira. Não existe essa coisa específica. A conclusão é que cada pessoa tem um caráter multidimensional relacionado, eventualmente, à sua dor e que essa pessoa tem uma postura específica para o corpo dela. Então, cada um tem a sua postura para sentar, para deitar, etc. O que eu oriento, né, de maneira pessoal, de maneira subjetiva, sobretudo lá no consultório, é que a gente tente manter as curvas fisiológicas da nossa coluna, tá? Aqueles nomezinhos que a gente escuta. Ah, fulano tem lordose, fulano tem cifose, né? Essas duas curvinhas são normais. Então todo mundo tem lordose, todo mundo tem cifose. Por que eu estou falando isso? Porque são as curvinhas que você deve tentar deixar preservadas quando você estiver sentado ou estiver deitado, né? Como é que isso acontece? A lordose é a mais importante, digamos assim, porque ela vai guiar o resto da coluna. Essa que fica aqui embaixo. Ela gera essa curvinha para frente na nossa lombar. Então, sempre que sentar, idealmente tentar sentar jogando o ombro para trás e a lombar para frente, né? Deixando alinhado essa curvinha chamada lordose. Porém, mais importante do que a postura para ficar, também já comprovado cientificamente, são as pausas regulares a cada 50 minutos, 60 minutos. Tá? Então, melhor do que se preocupar com a postura, é a cada 1 horinha você se levantar, fazer um alongamento específico, voltar a trabalhar, 3, 5 minutinhos ali de pausa, volta, que no final do dia a tua coluna vai agradecer. Agora, uma coisa que eu fico pensando assim,
a cabeça da gente é nosso guia, né? Sim. Então, ela acaba interferindo em tudo. Então, por exemplo, a pessoa chega no seu consultório com uma dor na cervical, uma dor no pescoço, aí você faz todos os exames, só dali, clínicos, e você vê que a pessoa está tensa. Perfeito. Qual é a receita para curar essa dor? Porque, assim, a pessoa não vai passar o tempo tomando remédio, analgésico. Vai fazer ginástica, mas às vezes a ginástica tem uma limitação. Como é que você vai para psicólogo, vai para psiquiatra, mas, assim, como é que a gente libera a coluna? Isso não é consulta, está quase, né? Como é que a gente faz a cabeça? Eu acho que você não tem resposta para isso, não, né? Na verdade, isso entra naquele ponto que a gente começou a comentar anteriormente. Hoje em dia, o médico ele não é o protagonista único desse processo de melhora. Primeiro que isso é um processo, tá? Então, a pessoa tem que ter a consciência e tem que entrar num processo de autoconhecimento com auxílio multiprofissional para conseguir chegar com sucesso no final desse processo, tá? De fato, os fatores psicossomáticos, ansiedade, depressão, estresse, tudo isso já é comprovado que gera repercussão para dores na coluna. Só que o médico não vai conseguir melhorar isso sozinho. Não existe um remédio milagroso para te dar uma coluna sem dor. Eu sempre gosto de falar, atividade física é o melhor remédio para dor na coluna. Só que o paciente, a atividade física, para ele ter o estímulo, para ele ter a motivação, não é só o médico. É o profissional que vai estar com ele no dia a dia, é o ambiente familiar, é os amigos que estão ali por perto. Então, tudo isso, né? E outro ponto assim, interessante que é importante trazer, para a pessoa conseguir notar uma melhora no novo hábito que ela venha a adotar, tem né? isso Que também. seja uma atividade física específica. Comecei a fazer um pilates, não sinto melhora. Comecei a fazer um RPG, não estou sentindo melhora. Já tem estudo que mostrou que você só vai conseguir perceber benefício e se adaptar a uma nova atividade após 66 dias. É mesmo? Então você vai passar 2 meses sem querer ir, com dor, sem motivação, 2 meses tentando. Mas tenta 2 meses porque tu tem que pensar a médio e longo prazo. Né? Faz sentido. Saúde é um processo que é construído a médio e longo prazo. A curto prazo é o que a gente tinha da medicina antiga, aquela medicina curativa. Que o paciente ia e passava um remédio e vamos lá clinicar, mas a medicina hoje não é mais isso. Sabe que eu estou fazendo um paralelo com a consultoria. A gente em administração diz muito isso. O consultor é um médico. Sim. Ele faz o diagnóstico e te passa o tratamento. Mas se você não fizer o dever de casa, não vai ter milagre, né? E, de fato, o paciente tem que ser um protagonista nesse processo de melhora. Tem que ser. Tem que buscar um profissional. Hoje a gente tem profissional para tudo, né? Para tudo. Tem que buscar o profissional adequado, né, para fazer esse acompanhamento e tem que ter a parcela de 50% que eu gosto de falar que é do paciente. 50% é muito profissional, 50% é o paciente. Tá? São 2 pilares. Se o pilar daqui não funcionar, esse daqui cai também. Perfeito. Doutor Plínio, eu estou percebendo, eu queria ouvir se você acha que isso é uma percepção errada ou faz sentido. Eu me lembro que do tempo dos meus avós tinha um médico de família que ia em casa e tal. Depois a gente parece que passou a uma... Não sei se os médicos descobriram o computador e assim começou uma distância. Primeiro o excesso de especialidades, depois um distanciamento. Hoje eu vejo médicos jovens como você com esse hábito de buscar o paciente na sala, na recepção, de conversar. Será que a gente está voltando àquele médico com mais empatia, Será que a gente está voltando a esse médico mais sensível, que traz, que se aproxima, que humaniza a relação com o paciente? Eu acho que isso não só na medicina, né? Tem um gráfico, eu não me lembro agora como é que é o nome desse estudo, mas eu vou até procurar botar nos comentários para o pessoal ver,
que ele fala desse processo de que qualquer coisa que seja na vida, você tem ela numa atividade aqui, e vem uma novidade, ela afunda os hábitos que você tinha anteriormente, só que depois isso vira um ciclo e começa a voltar até entrar num platô, e um equilíbrio entre o que era e a novidade que chegou. Então, fazendo um paralelo com o que você falou, de fato, eu acho que antigamente a medicina era muito mais humanizada, teve esse certo distanciamento, eu acho que não só por conta da tecnologia, eu acho que o fator tecnológico não é exclusivo, múltiplos outros fatores, a gente pode até comentar sobre isso, mas acho que hoje sim, vendo essa carência, eu acho que a humanização está voltando como sempre deveria ser e não deveria ter saído, né? Mas, como eu falei para a senhora anteriormente, isso é o básico, é o que a gente aprende na faculdade. A gente não pode se deturpar, não pode perder nossos valores ao longo da caminhada, né? E outra mensagem que eu deixo para quem, né, para os mais jovens, não tenha pressa. Não tenha pressa, as oportunidades vão aparecendo, você vai sendo visto, você vai sendo notado, não puxe o tapete de ninguém, deixe as coisas acontecerem, porque vai chegar seu momento, tá? O ter pressa, acaba que a pessoa tropeça sozinha. Não precisa ninguém botar o pé para ela cair. Ela tropeça sozinha e depois para você voltar, pode ser que não dê tempo, que você não consiga, né? Então, sempre tratar todo mundo bem, sempre ter humildade, pé no chão, ser honesto, não puxar o tapete de ninguém, ter paciência, estudar, ter uma boa base teórica, que aos poucos as coisas vão acontecendo. Por falar em tecnologia, eu acho que hoje a tecnologia, realmente, como você falou, o que afastou não foi só a tecnologia, mas ela hoje até aproxima. Você tem um Instagram que eu vejo que você é bastante atuante e dá aulas, né, e explica e mostra um pouco da sua vida pessoal. Você acha que essa tecnologia, essas redes sociais estão contribuindo para essa proximidade? Assim, de fato, isso é a máxima da rede social. Pessoas se conectam com pessoas, tá? Então, hoje em dia, o paciente que está em busca de um médico, ele não quer saber só se o cara é um bom ortopedista ou o que ele faz. Porque isso tem vários. Você consegue procurar, dar um Google ali, você consegue achar vários médicos. Mas é legal eu saber o que meu médico gosta de fazer no hobby, qual esporte que ele pratica, né? Qual o filme que ele gosta, enfim, coisas do dia a dia, porque isso conecta mais com o paciente e a relação médico-paciente, que é inabalável, fica muito mais fortalecida. Então eu fico maravilhado quando alguém chega no meu consultório dizendo que me viu, que gostou daquilo, que me viu correndo com minha noiva, que me viu fazendo aí, porque isso serve de estímulo, né? E a gente, como médico, a gente é vitrine para quem busca um bem-estar, para quem busca uma saúde, né? Então a gente tem que dar o exemplo. Para a gente, para a rapaziada nova que está se formando, que está nessa caminhada, por que eu resolvi estar presente na rede social? Por que eu resolvi estar produzindo conteúdo? Por que eu resolvi estar respondendo caixinha, conversando com o meu paciente? Porque o profissional, que às vezes não tem boa formação, não tem boa índole, não tem esse trato adequado com o paciente, ele está lá. E muitas vezes esse cara sabe se vender, ele sabe falar, ele sabe se expressar. E no final das contas, o paciente que está aqui, ele vai em busca de quem aparentemente passa conhecimento, aquele cara, né? A gente que é bem formado, se não estiver no mesmo nível dele, falando, se expressando, comentando, o paciente vai para cá. Então, no final das contas, quem é prejudicado? O paciente. Né? Então, serve como estímulo para a rapaziada nova. Se expressem, apareçam, busquem mais conhecimento, falem isso em rede social. Claro, sempre fazendo isso de maneira honesta e sem enganar o paciente. Se você não souber se expressar, o paciente vai ser prejudicado no final das contas. Sem dúvida. E a gente está vendo tanto na área de estética, né, de dermatologia, essas pessoas que não são capacitadas e que acabam vendendo ilusão e no final os problemas são enormes. Então, assim, realmente, se você que é bom, que é ético, não ocupar esse espaço,
só vai sobrar os que não são, né, corretos, que não são honestos, que não são éticos, né? Isso, a gente vive uma epidemia disso também, né? Demais. Todo dia é uma notícia de alguém que fez um procedimento, não ficou legal, sobretudo na parte estética, né? Estética. Parte estética. Então, tem que ter cuidado em relação a isso, não deixar só a cargo do conselho, né, daquela profissão fazer essa fiscalização. O próprio usuário, ele é um fiscal também da atuação do profissional, né? E tá aí, todo profissional, se você for ver, tem as avaliações, tem os comentários, tá? Se você vê que aquele médico ou profissional que seja tem bons resultados, tem boas indicações, boas avaliações, isso é inquestionável, tá? Sempre busque saber a reputação daquele profissional. Então, e aí por falar em internet, eu cheguei a você por um vídeo, o primeiro vídeo que eu vi de uma atleta fazendo crossfit de cabeça para baixo e ela caiu e machucou o pescoço. E eu digo, meu Deus do céu, para mim aquilo ali, a moça tinha ficado, né, paraplégica, tetraplégica. E aí eu fiquei me perguntando até que nível, né, esses exercícios exagerados podem ser prejudiciais, quer dizer, ao invés de serem benéficos, acabam prejudicando o corpo, a coluna. Vamos lá, assim, eu sempre falo, né, e essa é a minha principal bandeira, que a atividade, exercício físico sempre vai ser benéfico, mas, claro, sempre com a orientação específica e com o profissional adequado ali do seu lado, tá certo? Como regra geral, toda atividade física, todo esporte vai ter o ônus e vai ter o bônus, né? Crossfit, beach tênis, né, que é uma febre, corrida. Se a pessoa só correr, só fizer o beach tênis, só fizer o crossfit, ela em algum momento vai ter alguma lesão. Alguma lesão muscular, que é mais comum é a tendinite, ela pode ter alguma lesão articular, pode ter alguma fratura por estresse, o que seja. Isso é o bônus da atividade física, vai ter, que é você gostar, sentir prazer, né, liberar a adrenalina que seja, só que tem que ter o ônus. Fortalecimento muscular, mobilidade articular, alongamento. Se não conciliar isso, com isso a pessoa vai ter lesão. Tá? Então, equilibrar isso é unanimidade em todos os esportes. E aí, entrando especificamente nas lesões traumáticas, né, o que a gente tem que deixar aqui como alerta. De fato, existia uma crença de que, especificamente o crossfit, que a senhora falou, tinha mais risco de lesão do que os outros esportes. Uhum. Isso já caiu por terra. Já tem estudo comprovando que não, o crossfit não causa mais lesão do que outros esportes. Uhum. Esse estudo foi feito nos Estados Unidos e até comprovou que o crossfit lesiona menos do que outros esportes. Ele comparou, por exemplo, com o rugby, que é um esporte muito praticado lá, né? Mas o crossfit é benéfico, é bom para o corpo, é bom para a parte cardiovascular, fortalece a musculatura, melhora a massa óssea, enfim, diversos benefícios. Mas o que a gente não pode é negligenciar um eventual problema, uma eventual lesão. Nesse caso específico, era uma garota jovem, de 32 anos, que estava fazendo um exercício que, né, você fica de cabeça para baixo, que é um exercício específico deles, e fica com o braço no chão fazendo essa flexão de cotovelo, subindo e descendo o corpo. Né? Ela descuidou, acabou caindo, bateu com a cabeça, isso gerou um impacto na região cervical, um impacto no pescoço, e ela teve uma fratura, né? Uma fratura cervical. O que eu deixo de alerta aqui é que ela passou mais cerca de 40 dias com uma dorzinha cervical, achando que era um torcicolo. Ela saiu andando normal? Ela passou 30 dias, entre 30 e 40 dias fazendo fisioterapia, normal, achando que estava tudo bem, que era só uma torcicolo, que era uma dorzinha aguda, que ia passar, só que ela tinha uma fratura grave na primeira vértebra cervical, com um risco iminente de gerar uma complicação neurológica. Meu Deus. Então, o que eu deixo de alerta é isso. Dor que se prolonga além de uma semana não é normal. Essa dor que está se prolongando tem que procurar especificamente o profissional para avaliar qual é a causa. Mas voltando, o esporte sempre vai ser benéfico. Pratiquem esporte. Doutor, já chegando assim ao final da nossa conversa, né,
Eu sei que você já falou muito, já deu muito conselho, mas eu vou fazer duas perguntas que eu sempre faço para os meus convidados. A primeira delas, como é a teoria na prática? Boa pergunta. Na verdade, a gente sempre tem que ter uma base teórica robusta. Acho que a gente nunca pode parar de estudar e sempre se atualizar. A medicina é muito dinâmica, né? A medicina são vários estudos que vão acontecer ao mesmo tempo e a verdade que era anteriormente não é mais. Isso vai renovando, e especificamente na área de coluna. A parte de coluna é a área, talvez, da medicina que tenha o maior ganho tecnológico atualmente. Tá? De todas as áreas a gente recebe muito benefício tecnológico e da modernidade, sobretudo dos anos 2000 para cá. Então a parte teórica tem que ter uma complementação, eventualmente com mestrado, com especializações, né? Eventualmente até com doutorado. A pessoa não pode deixar de estudar, a gente é um eterno estudante. Então a teoria sempre é importante. E a prática, o mais importante é não tenham pressa. As coisas vão acontecendo, você vai criando essa casca, você vai criando experiência, você vai criando network, as pessoas vão reconhecendo você. Então a prática, não tenham pressa, que isso vai acontecendo aos poucos. A outra pergunta era: que conselho você dá, olhando aqui para a sua câmera, para quem ainda está na universidade? Você já falou tanto aí de não tenham pressa, mas se tiver mais algum conselho para dar para essa moçada que está aí esperando para enfrentar esse mercado de trabalho de tanta concorrência? Na verdade, um conselho, uma palavra assim, vivenciada por mim, né? Depois dos 6 anos de faculdade e um ano de serviço militar, eu passei um ano no Exército em 2014, desculpa, e aí segui para fazer minha residência fora. Passei 5 anos e um pouquinho no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de ficar lá, de morar lá, já tinha meu consultório lá, tinha a oportunidade de me inserir no mercado, mas eu percebi que ao longo da caminhada, onde a gente vai, a gente faz amigo, faz colega, né? Você consegue fazer ali um contato social, mas no frigir dos ovos que fica é família. Tá? O que sempre vai ficar é pai, é mãe, é irmãos. Né? Isso é o que fica e eu acho que é isso que importa no final das contas. Eu falo isso porque depois da minha residência, com a oportunidade de estar lá no Rio, que é o centro de ortopedia lá, um dos maiores do Brasil, eu vim para casa para ficar com minha família. Tinha recém perdido meu pai faleceu em 2018, e a gente vivia aquela turbulência do Covid, né? Tinha acabado de ganhar meu primeiro sobrinho, o Pedrinho, e percebi que família, sabe, é o cerne de tudo, é a base de tudo, é o que nos dá força para tudo. E meu conselho é: tenham um núcleo forte, um núcleo familiar forte, porque isso vai te dar forças para seguir uma caminhada de maneira intransponível, que você vai conseguir buscar forças onde você acha que não existe. Se atenha à sua família, à sua esposa, e fé em Deus, e pé no chão e humildade sempre. Que lindo conselho! Eu fico muito feliz quando eu vejo um médico assim falando tanto em fé em Deus. Eu acho os médicos não escolhem, eu acho que eles são escolhidos, né? Eu vou fazer uma pergunta assim muito filosófica. Vocês se acham escolhidos instrumentos para trazer a cura? Eu acho tão bonito. Eu tenho um irmão médico também, infectologista. E às vezes eu fico olhando assim para ele, a entrega, sabe? Assim, como é? Vocês se sentem mesmo os instrumentos de Deus? Porque eu acho que são. Eu queria saber como vocês se sentem. Sim. A resposta categórica é sim. Né? Um instrumento de Deus para fazer benfeitorias e buscar sempre, de alguma maneira, ajudar quem te procura. Tá? De fato, a gente vive numa sociedade, de certa forma, adoecida em todos os sentidos, né?
E por mais que a gente ache que o nosso trabalho é de formiguinha, é um trabalho que eu faço especificamente para uma vida e pode mudar aquela vida, né? Então, de fato, eu acredito muito em Deus, eu sou cristão, minha família toda é, e ser médico é uma dádiva, é uma bênção, e a gente, sim, é um instrumento de Deus e a gente atua todos os dias. Todos os dias. Me sinto muito feliz com isso. Que lindo. Doutor, muito obrigada, viu? Estou muito feliz, muito honrada pela sua presença. Muito emocionada. Obrigada. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista maravilhosa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.